Hoje eu gostaria de falar sobre as 5 competências do Enem e eu gostaria de trabalhar com vocês alguns itens bem pontuais, bem específicos de descritores de níveis, que certamente ajudarão na questão de adquirir uma nota melhor. Então, a gente precisa, primeiramente, entender o básico do básico de como funciona a prova do Enem, a prova de redação. Eu vou trabalhar redação hoje. E, com isso, a gente pode fazer algumas aplicações no nosso texto, algumas aplicações bem pontuais, bem rápidas. Hoje a dica é rápida para lhe ajudar a melhorar a sua nota. Então, eu gostaria de começar explicando para vocês como é que funciona o Enem do beabá, do básico mesmo. Especialmente você que vai fazer o Enem, que ainda está um pouco perdido. Eu tenho uma turma de redação, eu sou professora de redação, e eu tenho uma turma avançada. Eu tenho uma turma que já está fera nessas 5 competências e que a gente simplesmente discute temas, produz redação, corrige texto. E, às vezes, o meu irmão costuma fazer uma crítica em relação à minha aula, porque ele disse que eu quero dar aula para quem já sabe. E que eu preciso entender que muitas pessoas no Brasil inteiro, falo em Pix, mas eu estou aqui em Pix, mas realmente a internet nos possibilita o campo nacional, eles não sabem realmente, né? Então, hoje eu gostaria de falar com essas pessoas, eu gostaria de trabalhar uma aula bem beabá, bem básica mesmo, e gostaria de deixar o chat disponível para tirar dúvidas, para que vocês possam interagir, perguntar, professor, explica melhor. Então, boa noite. Meu nome é Yara Araújo, eu sou professora de redação há 12 anos, há mais de 12 anos, na verdade. Eu trabalho com escolas particulares e públicas aqui no Piauí, entre Picos, que é onde eu moro, e Teresina, que é onde eu também moro e resido. Então, é meio uma loucura de lá para cá, porque daqui para Teresina são 310 quilômetros e toda semana eu me desloco até chegar a pandemia, né? Que aí, quando chegou a pandemia, a gente se diferencia, a gente acabou mudando muito a forma de trabalhar, que foi aí onde eu comecei a me lançar nesse ramo do e-learning, do online, de usar a internet para a educação. Então, eu gostaria que vocês, se quisessem mais conteúdo meu, algo mais profundo, eu tenho um Instagram, Rosiara Araújo, @Rosiara Araújo, e também tenho o meu curso de redação, meu Instagram do curso de redação, Escola de Redação Rosiara Araújo, e lá eu sempre posto dicas, propostas de redação, temas, e vou interagindo sempre. Lá também tem meus contatos profissionais, meu WhatsApp, para que você possa entrar em contato comigo. E hoje eu vou lhe explicar mais ou menos como funciona a prova do Enem. Primeiramente, a prova será aplicada no dia 17 de janeiro, e a prova do Enem, ela se configurou um pouco diferente das últimas provas que a gente vinha acostumado. Primeiramente, a prova de redação, a proposta de redação, ela se encontra hoje no meio do caderno de questões. Antigamente, ela se encontrava na capa, na contracapa, né, da prova, e ficava muito fácil para a gente achar. A gente logo abria, logo curioso, também todo mundo muito curioso para saber qual é o tema. Então, a gente abria rapidamente a capa, e na contracapa você fala a proposta. E por várias vezes durante esse ano eu tive a experiência de chegar em sala de aula ou aqui no online mesmo e entregar uma proposta de redação para o aluno, e o aluno me perguntar no privado: professor, é para fazer a redação desse texto 1 ou desse texto 2? Ou desse texto 3? Eu não entendi. Então, eu percebi realmente que tem muitas pessoas que não sabem nem o que é uma proposta de redação, não sabem como funciona, o que é um texto dissertativo argumentativo, como esse texto é corrigido, e vamos por parte, até porque o tempo é curto, né? O tempo urge, e eu vou começar explicando para você como é uma proposta de redação, como ela se configura. Nós vamos ter uma folha A4, a prova do Enem, desde a primeira edição em 1998 até a última que eu tive o acesso em 2019. A gente ainda não teve a prova de 2020 divulgada, né? Ainda vai ser em janeiro. Desde a primeira edição até a última, em 2019, a proposta de redação, ela usa apenas uma única folha, uma única lauda de folha A4. A proposta de redação, ela é tudo aquilo.
Ela começa com o nome, proposta de redação, bem no cabeçalho, e depois, logo em seguida, vem os textos motivadores. Esses textos motivadores estão ali para lhe orientar, para direcionar melhor o aluno a respeito do que o tema, do que a frase temática quer. A frase temática já é algo que se encontra, antigamente se encontrava logo no início da proposta, hoje em dia eles colocam no final da proposta e não destacam mais a frase temática. Acredito que é para fazer o candidato ler os textos motivadores, em detrimento de ler apenas aquela frase em destaque, né? Então, você vai ler o texto motivador 1, o texto motivador 2, o texto motivador 3, depois, talvez, um quarto texto motivador, não sei. E, logo em seguida, você vai ler o comando, você vai ler o que eu gosto de chamar de comando, onde tem, a partir da leitura dos textos motivadores seguintes, ou no caso, acima, né? E, com base no conhecimento adquirido ao longo de sua formação, elabore um texto dissertativo, argumentativo, na modalidade escrita formal da língua portuguesa, em prosa, sobre o seguinte tema, 2 pontos. Aí vem a frase temática, que define o tema em si. No ano passado, a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, sobre o que falavam os textos motivadores? O texto falava sobre como o cinema foi descoberto, depois falou sobre dados estatísticos de quantas pessoas têm acesso ao cinema no Brasil, quantas pessoas deixam de ir ao cinema para assistir televisão em casa, e também tinha um outro texto que falava sobre a importância do cinema para a questão cultural. Tinha alguma coisa sobre democratizar, porque o tema era democratização do acesso. Então, tinha um outro texto falando de quantas pessoas não têm acesso, de como é restrito, né, o acesso ao cinema, para que justamente você entendesse que era para se discutir sobre como se democratizar esse acesso ao cinema. Então, o texto motivador, os textos motivadores estão ali para lhe ajudar a entender a frase temática. Eu vou lhe dar um exemplo. Em 2011, eu estava fiscalizando, eu estava dando apoio para os estudantes ali na porta das escolas, e eu pedi muito que alguém, assim que saísse, me mandasse uma mensagem, na época SMS, não tinha um WhatsApp, em 2011, e aí que eu ia viajar, então eu ia ficar fora de área durante 5 horas, mas que assim que entrasse em área e chegasse a mensagem, eu queria saber qual era o tema, eu estava muito curiosa, né? Então, quando foi mais ou menos umas 4 horas da tarde, chegou a mensagem no meu celular. Professora, o tema do Enem foi... meu Deus, como era mesmo? 2011, Jesus, fugiu da memória. Era viver em rede no século XXI. Os limites entre o público e o privado. E aí eu fiquei, meu Deus do céu, que é essa história de limite entre público e privado? Porque viver em rede no século XXI é viver online, né? Tá, ok. Entendam o contexto, que em 2011 não se tinha acesso à internet como se tem hoje. Antigamente era caro, era só para gente rica. Então, o que acontecia? Eu ficava na dúvida, e agora, o que será esse negócio de limite entre o público e o privado? É escola pública e escola privada? Empresa pública e empresa privada? Então, eu fiquei muito na dúvida. Até que eu cheguei em casa, e quando eu cheguei lá para onde eu fui, eu acessei a internet, e na casa em que eu fui, né, fui na casa de outra pessoa, acessei a internet, quando eu cheguei lá, que abri a proposta de redação, que eu vi os textos motivadores, ele estava falando sobre vida pública e vida privada, sobre como as pessoas pegam particularidades da sua vida e postam nas redes sociais, né? Aí foi que eu entendi qual é o limite entre o que eu devo postar da minha vida para particular ou não. Era isso a questão do Enem. Então, como foi que eu entendi? A partir da leitura dos textos motivadores. Então, ao pegar a sua prova no Enem, talvez o tema seja algo que a gente discutiu durante esse ano, mas muito provavelmente seja algo que a gente não discutiu. Eu costumo dizer que a gente brinca sobre top 10, sobre 10 temas para o Enem 2020, está lá no meu Instagram, minha lista de temas que eu discuti durante esse ano, minhas apostas para 2020, porém, eu não tenho uma bola de cristal, eu não consigo adivinhar, o máximo que eu consigo é o que aconteceu durante esse ano, e pouco, né, claro, não tenho como discutir toda semana, porque durante 7 dias na semana acontecem coisas, várias coisas, mas aí eu escolhi cerca de 40 temas para trabalhar durante o ano, e escolhi dos 40, uns 10
para pós-gran. Então, há uma probabilidade muito ínfima de que eu acerte, adivinhe o tema do Enem. Muito provavelmente, você chegue lá no Enem e a proposta seja sobre alguma coisa que você não estudou. Porém, não significa dizer que você não saiba. Por quê? Porque o Enem sabe que o INEP, que é quem elabora a proposta, sabe que quem vai fazer a redação é um estudante de ensino médio. Por mais que existam pessoas que já estão no superior fazendo prova, mas o Enem é para quem está concluindo ensino médio. Então, de forma alguma, o INEP pode elaborar uma proposta de uma questão máxima, de um tema que não se discutiu no nível médio, enfim. Então, o que acontece? Você precisa desenvolver a habilidade leitora. Você precisa demonstrar a habilidade leitora. E ali, com a leitura dos textos motivadores, compreender o que aquela frase temática significa. Então, vamos lá. A partir do momento em que eu produzo o meu texto, eu tenho algumas regras que começam pela questão estética, pela questão situações de nulidade. De forma alguma, faça qualquer tipo de marca dentro do quadrado do texto. Nem naquela espacinho que tem os números do lado, nada. Não façam nenhum tipo de marca, nem X, nem bolinha, nem desenho, nada. Evitem o máximo fazer com que o seu texto seja algo marcado para que seja um símbolo de pesca para alguém. Ah, minha mãe vai ser corretora do Enem, e aí pode ser que ela pegue minha redação para corrigir. Ó, mãe, minha redação é aquela que tem um coraçãozinho no número 5 do caderno de questão, lá do quadro de produção de texto. Então, se você desenhar qualquer coisa, qualquer marca, pode ser um X, pode ser uma bolinha, pode ser qualquer coisa que você colocar, que seja fora do corpo de texto, um número, o seu nome, não nada. Evite qualquer tipo de marcação, não pode se identificar, não coloque seu nome dentro do quadro do Enem. Não se esqueçam que lá na própria prova do Enem, tem um espaço que você precisa assinar, precisa colocar seu nome, seu CPF, mas dentro do quadro do texto, dentro da caixa de texto, não faça nenhum tipo de identificação. Letra de forma, pode, professora? Pode, mas você precisa diferenciar a letra maiúscula da letra minúscula. A letra caixa alta da letra mais baixinha para diferenciar maiúsculo de minúsculo. Então, por mais que você use uma letra de forma, você precisa colocar as letras maiúsculas um pouco maior do que as demais letras. Precisa seguir a regra de acentuação e pontuação corretamente, mesmo que você use uma letra de forma. E as pessoas meio compreendem um pouco, não compreendem bem isso, porque antigamente os telegrams, acho que era isso mesmo, usavam número de caracteres e pagava-se por cada caractere que você colocava na mensagem. Então, se evitava pontuação, espaço, vírgula, qualquer coisa, acentuação, para que não se gastasse mais nas mensagens. Então, até que a letra de forma meio que evita usar os acentos, os tios, as vírgulas, e não façam isso. Você tem uma letra feia, ilegível, quer usar a letra de forma, tudo bem, porém eu não indico muito. Por conta da questão pontuação, 2, por causa da questão estética, espaço que você consome, porque letra de forma consome mais espaço do que letra cursiva. Letra grande de forma alguma. Você precisa usar uma letra pequena, uma letra redondinha, uma letra que seja legível, em especial que seja legível. Por mais que sua letra seja de um tamanho adequado, mas ilegível, não é muito legal. Não dê trabalho para o corretor. O corretor já está lá corrigindo 100 redações por dia, ainda pegar uma letra sofrida é meio complicado, meio que o corretor não se agrada muito. Ah, vê que letra horrorosa, meu Deus. Aí começa a ler já com aquele sentimento de rejeição. Então, evitem a letra feia, façam de tudo para que a letra de vocês seja bonita. Depois disso, a gente tem a questão do título. O título continua sendo elemento opcional no Enem. Você não precisa fazer um título na prova do Enem. Vai fazer concurso, outros vestibulares, qualquer tipo de prova de carreira militar. Precisa de título. Obrigada. No Enem é opcional. Você bota se quiser. Vou colocar o título? Ok. Use a linha 1 e comece a fazer sua redação na linha 2 ou na linha 3, tanto faz. Você só precisa mostrar para o corretor que existe uma diferença entre seu título e o texto. Então, a gente faz isso como? Centraliza o título, faz um título mais curto para que ele veja que ele é um título. E aí, se você começar na linha 2, você dá o espacinho de parágrafo e começa a redação tranquilamente. Não quer fazer título? Pois comece o seu texto na linha 1. Se você errar a palavra, anule-a.
e faça ela corretamente na frente. Pode botar o dia, quer dizer, o Enem não se importa com isso. No entanto, obviamente que quando eu erro uma palavra, casa, botei casa com Z, e eu apenas passar um tracinho cortando o nome casa no meio e colocando o nome casa corretamente, casa com S na frente, valeu. Eu não preciso botar quer dizer, isso é. Não bote entre aspas, porque aspas não é indicação de erro. Não bote entre parênteses, porque parênteses não é indicação de erro. Então, se você botou entre parênteses, mas não borrou, não anulou a palavra, ela vai continuar a ser corrigida do mesmo jeito. Então, cuidado com essa questão estética. Separação silábica, obedeça à margem, além, não pode ultrapassar além do limite. Você precisa fazer a redação até a barra de limite. Por quê? Porque o corretor só recebe a caixa de texto. Tudo que tiver fora da caixa de texto, para cima, para baixo, para um lado, para o outro, o corretor sequer vai receber. Então, ele nem sabe o que é que está escrito depois. Como é que ele não vai tirar o seu ponto. Então, professora, mas se sobrar um pouquinho na margem, tudo bem? Tudo bem, eu não tenho como lhe penalizar porque você sobrou um pouquinho na sua margem, mas ultrapassar ela não pode. Então, cuidado. Ah, minha professora reclama. Critério dela. O Enem não se importa com a questão sobrou um pouquinho de margem, tá? Cuidado, que eu estou falando do Enem. Você vai fazer concurso público, vai fazer carreira militar. É uma outra banca, é uma outra forma de cobrança. Eu estou falando só do Enem hoje, tá bom? Então, cuidado com a margem. Vou separar carroça. Ai, professora, só deu para botar K-R-R-O. Traço, aí do outro lado você bota de jeito nenhum. Do outro lado não é para botar cedilha de jeito nenhum. Você tem que obedecer às regras de separação silábica. É K, um R aqui, traço outro R-O lá do outro lado. Ah, não, até que carros lá vai eu, ó. K, R, R. Eita, professor, não deu para botar o O. Então, eu vou botar o traço depois do R, R e ossa do outro lado. Aí, é isso que eu queria dizer. Aí, tá errado. Não, gente, não bote assim, não. Você tem que seguir a regra de gramática. Então, tá. Carro, traço, C, cedilha, pode. Desculpem. Você tem aqui tomar cuidado para não separar erradamente. Aí, tem gente que tá colocando o traço do C, cedilha lá embaixo. O Enem vai penalizar? Não, ele não vai penalizar por isso, embora não seja correto, né? Mas eles não vão penalizar por isso. Aí tem gente que está colocando carro, traço lá embaixo, cedilhado. Para quê? Não existe esse traço do outro lado, não. Só existe o traço do outro lado se por acaso a palavra que você for separar tiver hífen e, coincidentemente, a separação vai acontecer justamente onde tem o hífen. Então, você vai botar verifica-se que, aí o se não coube. Então, você botou verifica, traço, agora sim, traço do outro lado, e o se que continua o seu texto. Então, o traço duplo em cima do outro lado é somente nesses casos em que, na hora de você separar a palavra, ela vai pegar bem na brecha do hífen. Então, cuidado com regra de separação silábica. O resto que sou professora de, porque não pode deixar só, tem que dotar pelo menos 3 sílabas. Nada disso para nem importa, tá? Embora eu acredite que seja muito importante você deixar pelo menos mais da metade da palavra, mas bobagem que o Enem não importa. Então, vejam bem, temos que nos preocupar com o essencial, né? Com esses pormenores aí, o Enem nem se importa. Então, depois de prestar atenção na questão estética, professora, qual o mínimo de linha? 30. Não tem para que você fazer um texto com 10 linhas, 15 linhas, 20 linhas, porque você está concorrendo para uma vaga na universidade. Você está concorrendo com pessoas que estão estudando, para que você vai fazer um texto de 20 linhas? Para o Enem, 7 linhas ou menos é 0. Você precisa fazer pelo menos 8. Qual o número da redação daí? 8, porque 7 ainda é nulo, ainda é 0. No mínimo, o Enem é 8. Porém, você vai fazer as 28, ou 29, ou 30. Porque você precisa daquela vaga na universidade. Ah, professora, pois eu não tenho como. Pois se você não tem ainda, seu problema é a questão conteúdo. Né? Porque hoje em dia, meus alunos já estão o quê? Para escrever, não sentem falta, professora, eu quero escrever um monte de coisa, tenho que fazer seleção. Pois é, porque só dão 30 linhas e ainda tem mais, né? O que eu me preocupei esse ano? Durante essa pandemia, os alunos
eles fizeram redação o ano inteiro em caderno. Eles fizeram na folha do caderno. E eu sempre pedi, né? Numerem de 1 a 30, coloquem o nome, se identifiquem, porque eu trabalho em não sei quantas escolas, coloquem fulano de tal, colégio tal, sala tal, turma tal, série tal, de preferência coloque tema e traz, para que eu saiba pelo menos do que é que se trata aquele texto ali, né? Porque muitas vezes eu recebo um assunto, hoje eu recebi uma redação totalmente fuga do tema, e eu fiquei, gente, eu não passei esse assunto aqui. Aí lá vai eu atrás da aluna, fulana, qual foi a redação mesmo que tu fez? E aí a pessoa nem colocou o nome na folha de redação. Aí, minha amiga, eu penei para identificar de quem era. Menino, foi lamúria. Mas o que eu falo? Que a gente se acostumou a escrever no conforto da nossa casa, no conforto da pesquisa do Google, tá assim, né? Vou fazer uma redação, ai, meu Deus, como é mesmo que se escreve tal palavra? Corre no Google. Ai, meu Deus, eu lembrei de um filósofo da pasta. Como é mesmo? Ah, correu no Google. Lá no Enem, não tem Google não, tá? E não é o confortinho de sua casa, não. A gente vai ter que ir lá fazer a prova presencialmente. Então, o que acontece? Você se acostumou a um espaço diferente do espaço que o Enem vai lhe destinar. Quando eu faço minhas folhas oficiais dos colégios, eu meço para ver se está do mesmo tamanho do Enem. Vocês acreditam? Só para que o aluno consiga condicionar o seu espaço ali, para no Enem ele não sentir diferença. Porém, se você passou o ano todo aí escrevendo no caderno, a linha do caderno ela é totalmente diferente, ela é maior, mais larga, ela às vezes você usa 31 linhas, não percebeu, e eu tenho que contabilizar. Por isso que eu digo, escreva de 1 a 30, quando você for fazer sua redação no caderno, para que eu saiba do que você, para que você, aliás, saiba que só é 30 linhas. E eu recebi muitas redações que ultrapassaram as 30 linhas, eu tive que penalizar, né? Então, depois de tudo isso, dessa questão estética, agora vamos entender como é que funciona a correção. O Enem vale 1.000 pontos. Esses 1.000 pontos são divididos em 5 critérios que a gente chama de competências. A competência 1 avalia principalmente a questão gramatical. Só que não só isso. É a questão gramática, regra de gramática, a questão linguagem, que você vai utilizar em detrimento de usar uma linguagem popular, informal, você vai usar uma linguagem padrão, formal, da língua portuguesa. Eles vão avaliar a estrutura sintática de seu texto e vão avaliar a questão da oralidade, tudo na questão 1, na competência 1. Então, depois da competência 1, nós vamos ver a competência 2, que vai avaliar se você obedeceu ao tema, se você obedeceu ao tipo e se você usou o repertório sociocultural baseado em uma área do conhecimento científico ou cultural. Então, eles vão avaliar essas 3 coisas na competência 2. Na competência 3, eles vão avaliar o projeto de texto, a conferência de autoria do projeto e a questão do desenvolvimento da sua informação, da sua ideia. Na competência 4, eles vão avaliar o uso dos conectivos. E na competência 5, ele vai avaliar uma coisa interessante, a chamada proposta de intervenção social. O que as pessoas acham que é a conclusão, quando na verdade não é. Conclusão é uma coisa, proposta de intervenção social é outra coisa. E a competência 5 avalia a proposta de intervenção. Quem avalia a conclusão é a obediência ao tema e ao tipo. Competência 2. E, especialmente, a ideia da completude da informação e do projeto de texto. Competência 3. Então, quem vai avaliar a presença dela? Competência 2. A qualidade da conclusão? Competência 3. E a proposta de intervenção social é a competência 5. Então, não se esqueçam que conclusão não é proposta de intervenção social, tá bom? Continuando, professora, até agora eu aprendi, pois é, né? A gente aprende as coisas tudo errado. Dessas 5 competências, cada um vale 200 pontos para que se totalize os 1.000. Só que, em uma competência, você pode tirar nível 0, que vale 0, nível 1, que vale 40, nível 2, que vale 80, nível 3, que vale 120, nível 4, que vale 160, nível 5, que vale 200. Então, se o corretor for ler a sua redação, ele vai julgá-la em 5 critérios, 5 competências.
de cada competência, ele vai avaliar o nível da competência. Então, vamos supor que eu esteja avaliando aqui a competência 1. Eu vou avaliar se ela tirou 0, se ela tirou 1, se ela tirou 2, se ela tirou 3, 4 ou 5. São 6 níveis. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 0, 40, 80, 120, 160, 200. Uma redação do Enem, ela é corrigida por, no mínimo, 2 corretores. O corretor A lhe dá a nota sem ter consciência, sem ter conhecimento da nota que o corretor B vai lhe dar. Se essas notas forem discrepantes, em até 80 pontos por competência ou 100 pontos na nota final, aí sua redação vai para uma terceira pessoa, um terceiro corretor. Se esse corretor C der uma nota parecida com a do corretor A do B é eliminada. Se o corretor C der uma nota parecida com o corretor B, o corretor A é eliminado. E ainda tem mais, né? Se esse corretor A bobear muito, ele vai ser excluído do processo de correção do Enem. Ainda tem isso aí. O Enem é rígido demais com a questão de formar seus professores corretores e de manter esse padrão. Não é porque eu sou formada como corretor do Enem que eu sou a dona da verdade, não. A dona da caneta, eu dou a redação, a nota que eu quiser. Não, viu? Tem ainda redações teste que o Enem lança para ver se o professor corretor está corrigindo mesmo. Então, tem mais, né? Essa questão de corretor C deu uma nota que não tem nada a ver com a A ou B, aí sua redação vai para uma banca especializada. O que é chato do Enem? Você não tem direito de entrar com recurso para recorrer sua nota de redação. Todo concurso oferece, Enem não. Em 2018, o Enem ofereceu a oportunidade de você entrar com recurso. Mas ninguém nem sabia, ninguém nem se tocou, porque todo ano o Enem nunca dá a oportunidade do aluno entrar como critério de como é que ele fala? De recurso, entrar com recurso. Aí em 2018 ele ofereceu, ninguém entrou, ninguém sabia. Em 2019 já não ofereceram a oportunidade, em 2020 a gente fica de olho, né? E a gente achar que a nota não foi justa e merecia tirar 1000. Eu olhei, outros professores olharam a redação dele, ele ficou inconformado, e eu também, né? Porque eu acho que o Enem, no Enem, 6 milhões de pessoas fazem o Enem, não é só 53, 55 pessoas que merecem 1000, não. Eles têm sido muito rígidos com a questão do 1000, até porque ainda tem isso aí. Oi, Vitório, oi, meu príncipe, tá me assistindo? Ô, mamãe, obrigada, meu amor. Continuando a história, então. Então, na questão do Enem, você tem toda essa rigorosidade de critério de correção. E aí é onde eu quero entrar com vocês nos pormenores das competências. Olha aí, meia hora só de mimimi aqui meu, tá? Pessoal, as competências, elas são pontuadas pelo corretor de acordo com os descritores de níveis. E existem nomes específicos que lhe detonam na redação. Eu vou lhe dar uma dica. Você sabia que se você escrever de fora a fora, sem fazer parágrafos, na competência 4, você tira 60? Você sabia que se você colocar um se, na sua proposta de intervenção social, ou seja, expressões condicionantes, você não pode tirar mais do que 80? Você sabia que a competência 1 gramática avalia 2 critérios, a estrutura sintática e os desvios? Que a estrutura sintática ela é a principal e não os desvios. Na competência 2, se você não apresentar todas as palavras que compõem a frase temática, apresentar parcialmente, você está tangenciando o tema. Ou seja, sua nota vai ser 40 na 2, 40 na 3, 40 na 5. Aí você tira a nota baixa e não sabe nem de onde veio o tiro. Eu vou dar um exemplo para você. 2015, o Enem foi a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Você falou da violência contra a mulher, a redação inteira. Mas em momento nenhum você explicou por que ainda hoje ela persiste. Por quê? Que mesmo depois de ter criado a Lei Maria da
da Penha. Ainda hoje, a violência contra a mulher persiste. Pelo contrário, né? Foi um acréscimo de 230% ao longo desses 10 anos depois da Maria da Penha, 2016. No caso, 2015, né? Porque eles estavam em 2015. Então, durante esses 10, no caso, 8 anos, né, de lei seca, de lei, foi 230%, mas isso foi porque a lei permitiu que, enfim, o que eu quero dizer é que não diminuiu. Por que persiste? O Enem era sobre isso. E aí você se desligou do nome persistência e focou só na violência, até porque é um tema que assim, é gritante. Nós precisamos falar ainda de estupro, nós precisamos ainda falar de feminicídio, mas como o Enem de 2015 já caiu, eu nem discuti, né? Tantos casos de estupro esse ano, tantos casos de discussão aí nas redes sociais, nem discutir devido ao Enem já ter cobrado e cobrado recentemente, mas obviamente que é um tema que não tem sequer que eu não discuta. É a questão do estupro contra a mulher, da submissão, da desigualdade de gênero, o fato da mulher ganhar menos do que o homem. No ano da Copa, tá. Foi um tema que eu estudei demais, porque o salário da Marta era 10% do valor do salário do Neymar. Não sei nem se é fato, né? Mas a porcentagem em si, mas era mais ou menos isso. E ela reclamava, ela botava chuteira com a hashtag GoEqual, né? O símbolo da GoEqual, para mostrar igualdade no futebol entre as mulheres, né? Então, a igualdade de gênero, que fala sobre igualdade entre homens e mulheres em todos os quesitos, não é só salário, não, né? Então, quando você for fazer sua redação, a primeira obediência é a competência de estou dentro de mim. E eu mostro isso para as competências como? Falando de todas as palavras que estão na frase temática. E existe uma certa linha de raciocínio. Existe uma certa espada pelo Enem de obediência à frase temática, né? Então, é isso que eu queria falar. Eu vou tirar agora cerca de 10 minutinhos para falar de cada competência, tá bom? Vou começar com a competência 1, que para mim é a competência mais chata, meu amigo, a competência xarope. E a competência de além de mais chata, a que mais de 200 pontos. Então, deixa eu mostrar para vocês, não vou conseguir espelhar, mas em 2019, o curso de correção da FGV, feita pela FGV, disponibilizado de 2020. Esse curso que foi feito para os professores corretores do Enem, foi disponibilizado em 2020. Tá curioso? É só acessar o site no Google. INEP vaza material de correção, que é INEP vaza puro, né? Do Enem. Que aí você vai encontrar um link, e nesse link vai ter cerca de 7, 8 downloads muito bacanas para você. Esse é o material 2020, lá vai. Esse é o material de correção de 2019, e ainda teve algumas notícias que disseram que era 2020, só para sensacionalizar, né? Mas não. E lá, nesse... Meu Deus do céu, eu tô me concentrando aqui na abertura de coisa e tô meio perdida. Então, nesse critério nessas apostilas que o INEP disponibilizou, eles têm os descritores de níveis feitos pela própria FGV. São apostilas enormes, obviamente que eu sei todas, decorei tudo, meu amigo. De vez em quando eu posto um vídeo no meu canal aqui no YouTube, comentando uma das apostilas. Acessem, curtam lá e compartilhem meu canal, por favor. Eu não sou muito professora YouTube, não, porque eu não sou muito cheia de palhaçada, eu sou muito conteudística, né? Então, a pessoa que pega meu canal para assistir, ela aprende muito, mas é difícil. Não é fácil, meu conteúdo não é fácil. Então, eu estou aqui para falar um pouquinho sobre as competências. A competência 1, como eu já falei, ela tem 2 palavras-chave para definir que nota eu tenho que dar na competência 1 para um aluno. Uma é chamada sintática, e a segunda palavra é chamada de desvios. A estrutura sintática, ela diz respeito à qualificação. O que você escreveu realmente é aquilo que foi entendido pelo leitor, que leu o seu texto. E nisso, a pontuação
A confirmou. Ele reserva num resort, vocês sabem que resort é caro. E a gente queria ir, a minha família, a família do nosso compadre. Compadre confirmou. Então, ele me afirmou. Quando ele me afirmou, eu rochei lá no site do resort e reservei as vagas 4 dias num resort para minha família e 4 dias para a família dele. Né? Compadre confirmou, foi o que ele me afirmou, né? Mas, na verdade, ele estava fazendo uma pergunta. Amor, compadre confirmou? Então, né? E aí eu pensei que ele estava me afirmando, dizendo que ele tinha confirmado e comprei. Sorte minha que depois o compadre confirmou mesmo, senão eu ia ter que pagar a conta do resort, 4 dias de um resort, para uma família não é muito barato, né? Então, graças a Deus que depois eu briguei demais. Toda vez faz para mim, sem a interrogação, logo eu, professora de redação, que leva tudo ao pé da letra. Ou seja, quando a mensagem não é compreendida por algum motivo, pontuação, falta de completude da informação, alguma coisa, isso é um prejuízo grande para o texto. E se você cometer um perdido no Enem, tudo bem, porque o Enem ainda entende que a competência 1, gramática, é tão difícil que eles permitem até um certo erro, né? Até eles toleram, né? Mas erra, negona, erra, neguinho. Competência 1, estrutura sintática, seu texto vai ser detonado. Então, nós temos dominância na competência 1, entender o que é estática e é um dos desvios. Os desvios gramaticais é que eles são muito específicos para o Enem. Eles não valem quanto à questão de, como é que chama? Eles não estão mais preocupados quanto à qualidade. É um absurdo aluno escrever casa com Z, né? Eles não estão preocupados quanto à questão de quão absurda é o seu desvio, não é isso. Mas, em termos de estrutura sintática, eles dividem em período truncado, período justaposto, ausência, duplicação ou excesso de palavras. Em termos de desvios, é que ele divide em desvios de convenção da escrita, que diz respeito a acentuação, ortografia, hífen, maiúscula, minúscula, separação silábica. Segundo item, desvios gramaticais em si, que aí eles dividem em regência, concordância, pontuação, paralelismo, emprego de pronomes e crase. Aí vem mais um desvio, que é o desvio de escolha de registro, que é esse negócio de oralidade e informalidade. E, por fim, o desvio de escolha vocabular, que é quando você escolhe uma palavra que o significado dela não é o que se encaixa ali naquele contexto. Então, a competência 1 avalia isso. E aí ele vai ver qual nota lhe dá quando ele vai colocar esses pontos. Quantos de quadro de descrição de níveis. Se você cometeu muitas falhas, se você cometeu poucas falhas de estrutura sintática, muitas de desvios, então como funciona rapidamente? Eu vou avaliar a quantidade de erros que você cometeu. Para você tirar 200, tem um segredo. O que é interessante é o segredo dos 200 pontos. Veja só, para você conseguir 200 pontos de competência, você, no máximo, um erro de estrutura sintática. No máximo, estourando 2 erros de desvios gramaticais. E sua estrutura sintática precisa estar completa. Excelente. O que é uma estrutura sintática excelente para o Enem? Redação com frases, com orações, de orações subordinadas em detrimento de orações coordenadas. O de inversões, intercalações, alternâncias, para que você mostre que sabe brincar com a língua portuguesa, para que você demonstre que domina bem a pontuação, a intercalação das ideias. Então, se você fizer o seu textinho 100% certo, sem nenhum desvio, nenhuma estrutura, nem nada, nenhum erro, porém, sua estrutura sintática não for nesse nível de tô por dentro dominando, eles não lhe dão 200, eles dão 160. Então, esse negócio aqui, ele veio com essa apostila em 2019, lá no manual que eu tirei da internet, estudei para estar aqui dando essa aula, se vocês quiserem. A competência 2, vamos falar dela, é a competência que vai avaliar a obediência ao tema. Quando o Enem diz que eu obedeci ao tema? Quando todas as palavras da fase temática estão na minha redação. Nós temos que, de preferência, na
introdução, contextualizar todas as palavras da frase temática. Você começa a falar de cinema, o cinema no Brasil começou tanto, e tal, mas se eu falar de jerarquização, e você está o quê? Obedecendo parcialmente ao tema, e não totalmente. Então, você vai falar assim, o cinema é legal, porém, nem todos têm acesso, o acesso não é democrático. Aí você falou do acesso, cinema e democracia, que são elementos. E, obviamente, sempre no Brasil, na sociedade brasileira, sempre tem um nominho assim que traz para o Brasil. Então, você tem que demonstrar domínio total do tema, e isso acontece quando você aborda todas as palavras da frase. Então, meio que pague o preço, tire sua introdução e comece a explicar com suas palavras o que é aquela frase temática. Então, a democratização do cinema no Brasil é que o cinema é uma coisa legal, que o Brasil tem, porém nem todos têm acesso. É isso aí. Então, você vai dizer, o cinema é um lugar de entretenimento, que as pessoas vão para assistir filmes, porém nem todas as pessoas têm acesso a ela. Ponto. Comece assim. Se você tem aí um recto, alguma coisa, ok, melhor, mas o obrigado, a obrigação sua é retomar, contextualizar a frase. Então, independentemente de seja a frase temática, comece sua para o seu, já vem do parte do projeto de competência 3. Mas competência 2 é isso, é apresentar, que é a obediência ao time, mas essa daqui, graças a Deus, quase erra. Que é a questão de você não fazer uma narração, ou um poema, ou um relatório, ou uma resenha crítica, fazer uma redação, um texto argumentativo, dissertativo argumentativo. Então, essa parte de obediência ao tipo textual, graças a Deus, é algo bacana. Então, nós temos o que agora? A repertório estrutural. O repertório é algo que eu quero falar de. Ele tem 3 tipos de repertório. A gente pode fazer baseado no texto motivador, repertório baseado no senso comum ou repertório baseado no conhecimento, seja ele cultural ou científico. Então, nós temos 3 tipos de repertório. Repertório baseado no texto motivador, ele pode ser ou uma cópia, que eu lhe dou 80 se você copiar, ou uma paráfrase, ou seja, falar com suas próprias palavras aquilo que o texto motivador tem. Eu te dou 120 se você fizer isso. Eu, o corretor, que eu estou dizendo, né? O corretor dá 120. Se o seu texto for baseado no senso comum, o que você falou é do conhecimento de sua cabeça, mas você não me deu nenhuma fonte, nenhuma origem de um repertório. Eu ainda dou 120. O corretor te dá 120. Se o seu conhecimento foi uma área do conhecimento científico ou cultural, o repertório que você usou para falar for de origem cultural ou científica, aí a gente está conversando. Ainda tem mais. Você decorou a frase que viu no YouTube aí, Immanuel Kant é aquilo que a educação faz bem. Pronto, o homem é a educação faz bem. Aí você decorou essa frase, o homem é aquilo que a educação faz bem. E disse lá, alguém lá no YouTube falou para você, que ele pode ser citado em qualquer redação, em qualquer um. Aí você vai lá, né? Falando crime organizado, é um problema social no Brasil, que a culpa é porque a polícia é super desorganizada e o crime é muito organizado, e tal. Aí no final você bota, portanto, de acordo com o Immanuel Kant, como é que a educação faz bem? O governo precisa fazer isso, fazer aquilo. E aí você usou um conhecimento baseado em uma área de conhecimento científico. Foi, ok. Mas não tem nada a ver com o tema. E aquilo ali eu chamo de conhecimento legitimado, porém não pertinente ao tema. Quando é que o Enem lhe dá uma pontuação boa? Quando o seu conhecimento for legitimado por uma área do conhecimento, seja ela cultural ou científica, porém, você também precisa ter esse conhecimento pertinente ao tema, seja de forma direta ou indireta, mas que esteja ligada a uma das palavras da frase temática. Aí, além disso, você ainda precisa fazer esse conhecimento ser produtivo, ou seja, defender uma linha de raciocínio sua. Porque nada adianta você dizer que o filme Charlie Chaplin, mesmo em preto e branco e sem nenhuma palavra, trouxe imaginação e divertimento às pessoas no Brasil, ponto. Mas você não associou aquilo a uma linha de raciocínio. O que você quis dizer com o chatinho? O que é que tem? Tá ok, chat tá ali, beleza. E
Se você não me disser o que você pretende com a linha de raciocínio ao inserir alguma coisa, filósofo, literatura, sei lá, conhecimento de números de dados e pesquisas, um conhecimento de um livro que você leu, não adianta. O corretor vai te dar 160 por aquele conhecimento que ainda tem a ver com o assunto do tema, porém, não vai passar para os 200, porque 200 só tira quem tem um conhecimento legitimado por uma área do conhecimento, pertinente ao tema e produtivo, ou seja, que defende uma linha de raciocínio. Aí disso, eu tenho a competência 3. Já estou terminando, viu? São 5 competências. A competência 3 é aquela que avalia o projeto de texto. Eu acho linda essa competência. Porque a competência diz que tudo aquilo que eu disser na introdução, ela precisa ser retomada ao longo do texto. Eu disse na introdução 3 ideias. Eu usei 3 períodos para introduzir minha redação. A primeira ideia foi um conhecimento histórico, né? Porque, de acordo com a Constituição Federal de 1988, todas as pessoas são iguais perante a lei. Porém, quando se trata de acesso ao cinema, nem todo mundo tem esse direito. Viu? Básico, bobagem, porém, tá lá. Usei a Constituição, depois eu disse sobre a questão do cinema e depois de falar sobre a falta de acesso, ou seja, a questão da democracia. Então, isso acontece pela questão da centralização dos cinemas em grandes centros urbanos e da questão do preço para a pessoa ter acesso ao cinema, que além do deslocamento, ainda tem a questão do ingresso, ainda tem a pipoca, que é R$35 o bar, né? Então, cara, aí o que acontece? Eu estou aqui dizendo que eu tenho o conhecimento que eu falei sobre a Constituição, depois sobre a questão da falta de democracia, e depois eu expliquei por que isso acontece, né? Altos preços dos ingressos e o cinema que só tem nos grandes centros urbanos. Então, eu tenho, basicamente, 3 ideias aqui para defender. A questão de democratização, que é garantida pela Constituição, o preço dos ingressos e a questão deles serem apenas em grandes centros urbanos. Pois eu tenho que falar de todos os 3 durante o meu texto. Porque, às vezes, você está aqui, fala A, B e C, aí, durante o desenvolvimento da ideia, você acha que só precisa desenvolver a tese A e B, que o pessoal ensinou aí por aí, que o certo é porque tese A, tese B. E não é isso que o Enem fala, não. Leia as apostilas, tudo que tem lá no Enem. Eles não falam que tese é o problema A e problema B que está lá na introdução, não. Eles falam que tudo aquilo que é colocado na introdução tem que ser desenvolvido. Quando você estiver concluindo, é aí onde eu digo, existe uma diferença entre conclusão e proposta. A sua conclusão, ela tem que finalizar a linha de raciocínio que você vinha tomando até agora. E, claro, se você quiser, e indico, obviamente, que você coloque a proposta de intervenção na conclusão, porque não faz sentido você solucionar o problema e depois voltar a discutir ele. Então, deixe para solucionar o problema na conclusão, que obviamente fica melhor. Porém, vamos supor que você colocou em 2013 os efeitos da implantação da lei seca. Você me disse que houve um efeito positivo e um efeito negativo. Tia, e agora? Eu tenho que apenas solucionar o efeito negativo? Não, você também tem que concluir seu pensamento a respeito do efeito positivo que você vem dizendo. Então, às vezes, o aluno erra na competência 3, por quê? Porque não desenvolveu o projeto de texto por completo. E, além do projeto de texto e o desenvolvimento do projeto, ainda existe a questão do desenvolvimento da informação. Se você colocou uma informação e não explicou ela para o seu leitor, o leitor ficou, gente, o que foi que ele quis dizer com isso? Eu não entendi. Me dê com aquela sede, né? Me dá mais exemplos, me explique melhor. E o que isso aqui tudo tem a ver com a questão da democratização do cinema? Então, precisa ter completude essa informação, que é o que ele chama de desenvolvimento da ideia. Então, eu tenho 2 coisas que são avaliadas na competência 3, o projeto de texto e o desenvolvimento da ideia. Tome cuidado com isso. Competência 4 é o uso do conectivo. O Enem exige que você use, para tirar 200, pelo menos 2 conectivos do tipo interparagrafal, do tipo operador argumentativo. E pelo menos um conectivo, em todos os parágrafos, de qualquer natureza. Existem 2 tipos de conectivo. Conectivo que a gente chama de referenciação, que ela faz referência a alguma coisa que eu já disse, ou aquele conectivo de sequência, que dá o quê? Continuidade à minha linha de raciocínio. Os conectivos de sequência é o que chamamos de operador argumentativo. Ou melhor dizendo, os operadores argumentativos são conectivos de sequenciação. E
Quando eu estou fazendo um conectivo interparagrafal, é que eu estou fazendo ele entre um parágrafo e outro. Eu tenho parágrafos, normalmente. Na minha introdução, eu não posso usar conectivo porque não tem nada para conectar ele em cima. Então, eu só tenho entre o primeiro e o segundo, entre o segundo e o terceiro, entre o terceiro e o quarto. Normalmente, as pessoas usam em primeira análise, em segunda análise, e portanto. Tá certo? Tá. Tá seco, mas tá certo. Eu não posso penalizar alguém que usa em primeiro lugar. A priori, a posteriori, eu não posso penalizar alguém porque tá certo. Não tá criativo, não é aquela pessoa supimpa, como fulano conecta bem as vezes, mas tá certo. Então, coloque em primeiro lugar, em segundo lugar, em primeira análise, em segunda análise, e portanto, acabou. Não tem erro. E dentro dos parágrafos, você precisa colocar um conectivo de qualquer natureza, seja sequencial ou referencial, seja frástico ou parafrástico, operador argumentativo ou não. Só que tem mais. Não repita, não use randomicamente, aleatoriamente, um monte de conectivo à toa, não pode, e não use de forma inadequada. Vai colocar uma ideia de conclusão, aí bota um conectivo de adversidade, que é o uso inadequado do conectivo. Pode não, tá? Então, é a competência mais fácil de tirar 200, porém também é a mais fácil de perder. Porque se você botar um onde, no lugar do em que, já tá errado, eu já tiro 40 pontos. Se você não botar os conectivos dentro dos parágrafos, ou entre um parágrafo e outro, eu já tiro mais 40. Então, a competência mais fácil de tirar 200, porém também é a mais fácil de perder. Então, fiquem atentos. E, por fim, vem a competência 5, que é uma competência daquelas, muito, muito cheia de detalhes. A gente tem, obrigada, Giancarlo, Deus te abençoe. A gente tem a competência 5 com a exigência da elaboração de uma proposta de intervenção para o problema que você abordou. Abordou 2 problemas, faça 2 soluções. Professor, eu posso solucionar 2 problemas só? Poder pode, mas os corretores já estão tão acostumados a 2 problemas, 2 propostas, que eu prefiro que você faça assim para que não dê trabalho para o corretor lhe dar 1.000, que eu quero que você tire 1.000. Porém, vamos lá. Na proposta de intervenção social, você precisa colocar 5 elementos. E 5 elementos. Agente, eu vou começar com a ação, que é o mais importante. A ação, da ação. Você vai pensar na ação que você vai propor para o problema que você apontou. Vamos supor que o tema seja obesidade infantil, que é um tema que eu sempre boto de exemplo, que é bem fácil. Aí eu boto, obesidade infantil, qual é o principal problema? Ah, professor, o principal problema da obesidade infantil é a má alimentação. E o segundo é a questão do sedentarismo. Ok, você me deu 2 problemas. Então, primeiro você vai pensar, como é que eu vou solucionar a má alimentação? Eu vou promover uma reeducação alimentar, né? O nome é bonito, né? Então, portanto, aí você vai dizer, tenho que promover. Quem vai promover? Quem é responsável pela alimentação da criança? É a família. Portanto, a família deve promover a reeducação alimentar da criança. Então, pronto. Primeiro eu penso na ação, depois é que eu penso nos demais elementos. Por quê? Porque quais são os 5 elementos? Ação, agente, modo meio, detalhamento e efeito. Mas que agente? O responsável pela execução da ação. Que modo meio? Modo meio de execução da ação. Que efeito? O efeito que a ação pretende alcançar e alcançado ou pretendido, ele diz lá no Enem, né? Então, veja só o que eu tenho. Eu tenho aqui que você pense primeiro na ação, depois que você pense nos demais elementos. Então, tem ação, agente, modo meio, efeito, e, por fim, ainda tem um detalhamento que o Enem quer, que você acrescente a algum dos elementos. Cuidado, porque existem 2 tipos de detalhamento. O detalhamento do agente, ação, modo meio, e o detalhamento do efeito. São coisas diferentes. Detalhamento do agente, ação, modo meio é uma explicação, uma exemplificação, uma qualificação, uma contextualização ou uma justificativa do agente, da ação ou do modo meio. Porém, o efeito o detalhamento do efeito só pode ser o efeito do efeito. Ou seja, um efeito provocado pelo efeito que você colocou. Então, o Enem não aceita exemplificação, explicação, justificativa, qualificação do efeito. Então, você vai fazer ou exemplificar, ou explicar, ou qualificar, ou contextualizar, ou justificar o elemento agente, ação ou modo meio. Se você for fazer efeito do efeito, é quando você faz um efeito provocado
pelo efeito que você deu. Que não é tão difícil assim, porém tem esses enjoos. Aí lá vem. O agente pode ser elemento nulo quando você colocar um agente incompetente, quando você colocar um agente oculto em determinado ou inexistente. Quando é que a ação é nula? Quando você coloca algo pouco prático, muito abstrato, que na hora que você fecha os olhos, imagina a execução daquela ação que você propôs, ela não resolve problema nenhum. Portanto, medidas são necessárias para resolver impasse. Não falou nada, querida. Não coloque, é nula. Não, nada. Vá lá na competência 5, na apostila, e veja que lá tem um exemplo que diz que é errado. Não coloque. Portanto, medidas são necessárias para resolver impasse. Ok? Então, a gente tem agente, ação, modo ou meio, detalhamento e efeito. Aí tem as regrinhas. Eu preciso de um modalizador para identificar os elementos. Eu preciso que você evite colocar a expressão condicionante, que é o se, o caso ou desde que. Eu preciso que você coloque finalização do seu pensamento, porque conclusão, sem conclusão, não é conclusão. Se você fizer uma conclusão sem finalizar a linha de raciocínio, eles vão lhe dar 80 pontos na competência 2. Então, são regrinhas que você precisa realmente estudar durante o ano. Eu estou aqui finalizando minha hora de live, 1 hora de live, e eu falei apenas um rabisco do que você precisa saber, meu amigo. E o meu canal, ele é composto justamente de vídeos sobre o assunto bem aleatórios, não vou mentir, que às vezes eu posto de competência 5, depois eu posto competência. Quando eu estou afim de falar de competência 1, eu gravo vídeo, posto, às vezes eu posto um vídeo de um tema, porém o meu curso, ele é exatamente o ano inteirinho estudando essas regrinhas. Eu tenho 3 tipos de turma no meu curso. A turma 1, que vai lhe ensinar a fazer uma introdução criativa, que vai lhe ensinar a fazer o uso de um argumento interessante, que vai lhe ensinar a fazer teses bacanas, que vai lhe ensinar a fazer conexões adequadas, que é a questão estrutural, é o que eu chamo. Eu tenho o nível 2 do meu curso, que ensina você todos os critérios de correção do Enem e de demais vestibulares. E eu tenho o nível 3 do meu curso, que é o nível avançado, que eu chamo, que é onde o aluno já passou pelo 1 e pelo 2, e aí ele não passou para o vestibular dele, que ele queria medicina, não passou, então ele volta para o meu curso para treinar, para discutir temas, para conhecer filósofos, conhecer repertórios, conhecer qual é o problema de cada assunto, e aí a gente trabalha esses 3 tipos de turma. Eu tenho também uma turma especial para a Polícia Militar do Piauí, que nós estou com a 2ª semana de aula já, e hoje essa aula é em homenagem à minha turma top 10 que eu estou abrindo. Eu tenho alunos que em 10 semanas, são 10 aulas, hoje é a primeira, amanhã vai ser a segunda. Nós vamos trabalhar rapidamente essas competências, com dicas rápidas de estrutura e tema. Nós vamos fazer 3 momentos durante 1h20 por semana. São 1h20 minutos de aula. Então, eu vou fazer o quê? Vou dividir essa 1h20 em 3 momentos. Um momento que eu vou estudar a estrutura, um momento que eu vou estudar competência, um momento que eu vou revisar um dos temas da redação do Enem. Vou trabalhar temas. E toda semana o aluno vai levar uma proposta de redação para casa, fazer a redação e enviar para mim para eu corrigir. Treino, moço. São 10 aulas para o Enem, hoje é a primeira, e eu estou muito agradecida por você ter ficado até aqui comigo, que Deus lhe abençoe. Se você quiser participar da nossa turma Top 10, me procura aí nas redes sociais, @Rosiara_Araújo no Instagram, que eu vou lhe passar como é que você faz sua matrícula, e aí a gente se encontra amanhã pelo aplicativo Zoom, já é uma coisa mais particular, mais privada, e aí você vai ter esse conteúdo em primeira mão, tá bom? Muito obrigada por estarem comigo, Florência, Vitória, Jean Carlos, a Camila, que comentaram aqui, o Romário, a Isabela, que Deus abençoe vocês. E hoje é a minha primeira live no YouTube. No primeiro momento a gente sempre apanha um pouco. E eu estou muito agradecida a Deus por tudo isso e a vocês por terem ficado comigo por 1 hora. Então, fiquem com Deus. Até a próxima live, até o nosso próximo encontro. Eu vou ver se eu consigo fazer mais uma com o professor Ícaro Góes, que eu já marquei, já falei com ele para a gente fazer mais uma, trazendo repertórios de filósofos, sociólogos para a redação. E ver se eu trago também o professor de História lá de Teresina, o professor do Deumanoide. Sigam @Deumanoide.
Muito bom. Siga @ Geografia Completa, que é outro parceiro meu que tem me ajudado. Siga o @ Elielso Santana, Elielso Santana, que é outro... Santana Elielso, na verdade. @ Santana Elielso, que é outro professor que tem sido parceiro meu em Terezinha. E que Deus abençoe a todos. Até a